Olá, amigos e irmãos. Eu gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu não tenho feito muitos vídeos nesse canal, mas eu sinto agora essa grande necessidade, porque nós estamos na iminência de fatos muito importantes no mundo, de fatos proféticos. Então, gostaria de orar ao Senhor e citar algumas passagens bíblicas depois. Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo venha estar conosco, dando-nos paz, verdadeira entrega a Ti, Senhor, em todos os nossos caminhos. Que possamos entender os dias em que estamos vivendo e nos preparar, Senhor, nos santificar totalmente, para vermos em breve Cristo Jesus voltando em glória e majestade e subirmos com Ele nas nuvens dos céus. Amém, Senhor, amém. Bom, queridos, eu estava lendo hoje de manhã São Mateus, capítulo 24, e o verso... Aliás, eu li o capítulo 24 inteiro, né? Mas o que me chamou a atenção foi o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, isto é o princípio das dores. É o que nós estamos vivendo hoje, né? E nós, além disso, estamos na iminência de um fato, de uma catástrofe que está sendo anunciada já, pelo menos eu estou sabendo, já há cerca de um mês, mais ou menos. Talvez um pouco menos, uns 15, 20 dias. Irmãos estão tendo sonhos e visões a respeito de um asteroide, de uma bola de fogo que vai cair no nosso planeta, né? Vários irmãos, como a irmã Lúcia Almeida, a irmã Diana Rose e outros irmãos têm postado vídeos acerca de sonhos e visões, e não apenas sonhos e visões. Se fosse só questão de sonhos e visões, muitos poderiam dizer, isso é mentira, é coisa da cabeça das pessoas, não é nada disso, não é Deus que tem mostrado essas coisas, né? Mas não é só isso, queridos. A questão é que também tem certos vazamentos de informações, se é que eu posso dizer assim, estão vazando informações de pessoas no poder, né, lá dos Estados Unidos, que têm conhecimento de fatos que realmente esse asteroide, ou seja lá como queiram chamar, está vindo em direção à Terra, né? E num vídeo que eu vi hoje cedo da irmã Lúcia, né? Da irmã Lúcia, ela cita lá, ela traduziu um dos vídeos de uma pessoa lá dos Estados Unidos, em que ele diz que a NASA enviou 3 foguetes para explodir esse asteroide, né? 3 bombas, né? Através de foguetes para explodir. Mas o que aconteceu? O primeiro foi final de julho, o segundo em agosto e o terceiro agora início de setembro. Explodiu em 2 pedaços, o do dia 26 de agosto, segundo consta, em 2 pedaços. E o do dia agora de setembro, não, é isso mesmo, explodiu em 2 pedaços e tem vários fragmentos, significando que vai cair
vai cair em vários locais, não só apenas num local. Irmãos, eu gostaria muito que isso não estivesse acontecendo. Sinceramente, eu gostaria muito. E eu sei que muitos não vão acreditar também. Mas uma serva do Deus Altíssimo, que viveu há mais de 100 anos, escreveu num dos livros dela, eu vou ler aqui para vocês, para os irmãos, um dos livros dela consta, e eu vou ler para vocês o que ela disse que estaria acontecendo. Irmãos, isso não é brincadeira. Eu gostaria que não fosse, mas a Bíblia fala, seria como nos dias de Noé. Casavam, vendiam, compravam, casavam-se, davam-se em casamento. Até que o quê? Até que Noé entrou na arca, ele e sua família, veio o dilúvio e os levou a todos, né? Infelizmente, nós estamos vivendo como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Porque os pecados do Brasil e do mundo são os mesmos que havia naquela época. Então eu vou pegar aqui o que a serva do Senhor escreveu há mais de 100 anos atrás, Ellen White. E é muito... Vejam. Parece que ela estava vivendo nos dias que nós estamos. Na última sexta-feira, essa foi a carta 278, escrita em 1906. Na última sexta-feira de manhã, antes de acordar, apresentou-se-me uma cena muito impressionante. Pareceu-me despertar do sono, mas eu não estava em meu lar. Das janelas eu podia contemplar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo estavam caindo sobre as casas, e dessas bolas setas flamejantes voavam em todas as direções. Era impossível dominar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Depois de algum tempo despertei e encontrei-me em meu lar. Aqui ela vem dizendo: preparar-se enquanto há a oportunidade. Vejam, a preparação, queridos, é tão importante. A nossa preparação física, mental, espiritual, sabe? Nós vigiarmos, orarmos, a nossa santificação. Olha o que ela diz, continuando, sobre as bolas de fogo ainda. Sobre as bolas de fogo. Vi uma imensa bola de fogo cair no meio de algumas lindas habitações, destruindo-as imediatamente. Ouvi alguns dizerem: sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz agonizante, diziam: os senhores sabiam, por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Queridos, olha a grande necessidade hoje que nós temos de avisar as pessoas, que Jesus está voltando. E os últimos acontecimentos seriam muito rápidos.
nós não podemos nos sentar, porque o que diz lá em Ezequiel capítulo 33, eu ouvi um sermão hoje de um pastor que me deixou assim muito impressionada também. Vejamos lá o que diz Ezequiel, o dever do verdadeiro atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, se tocar a trombeta e avisar o povo, aquele que ouvir o som da trombeta, se não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Então, se você falar, meu querido, você avisar, e a pessoa não ligar, falar, isso é mentira, isso não vai acontecer, tudo bem, o sangue dele vai, você avisou, pelo menos você fez a sua parte. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue o requererei de quem? Do atalaia. Meus amigos, meus irmãos, isso é impressionante, isso é importantíssimo. Nós temos que avisar o povo, nós precisamos avisar o povo. E sobre esse asteroide, Deus queira que ele não venha. Eu oro todos os dias, sabe? Peço a Deus que a ira de Deus não seja derramada sobre o nosso planeta, que espere um pouco mais as pessoas se arrependerem. Mas nós sabemos que os juízos de Deus viriam, e se nós não falarmos, as próprias pedras vão falar, e já estão falando, irmãos. Irmãos, acordemos antes que seja tarde demais. Vejamos o que diz lá em Joel. Joel também, um livro profético. Os últimos livros da Bíblia são proféticos e são escritos mais para os nossos dias do que para os dias deles. Vejamos o que diz lá o profeta Joel. Joel capítulo 2. Eu sinto a iminência dos tempos em que nós vivemos. Eu sinto que nós não podemos mais ficar calados. Não podemos só mais falar pela internet. Temos que falar para as pessoas. Mesmo que eles zombem de nós, não tem problema. Pelo menos nós falamos a verdade. Falamos que os juízos iriam vir. Se eles não acreditarem, pelo menos o seu sangue não vai cair sobre nós. Vejamos lá, ó. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Irmãos, é tempo de profunda entrega a Deus. É tempo de humilharmos os nossos corações. É tempo de pararmos de brincar com Deus. Se temos algum pecado, é hora de pedirmos o perdão a Deus. Jesus está pronto a nos perdoar, mas a porta da graça está por um triz, está se fechando. O Espírito Santo de Deus está se retirando da terra. Vejamos aqui o que a serva do Senhor escreveu sobre terremotos e inundações. O inimigo atuou no passado e ainda está atuando. Ele desceu com grande poder e o Espírito de Deus está se retirando da terra. Deus tem retirado a sua mão.
ela está falando aqui de uma cidade na Pensilvânia, que isso aconteceu há mais de 100 anos. Ele não impediu que o diabo acabasse com a existência de toda essa cidade. E essas mesmas coisas aumentarão até o fim da história terrestre. Até o fim da história terrestre. E esse manuscrito 208 que ela escreveu é impressionante, parece que ela está vivendo hoje nos nossos dias. E vejam, ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. E vejam o que está escrito aqui: a crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos nas entranhas da Terra. Esses elementos, uma vez desprendidos, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses, a preços de fome dos que estão ao seu serviço. E o mundo religioso também será terrivelmente abalado, pois o fim de todas as coisas está às portas. Meus queridos, vigiemos, oremos. Se vai acontecer essa queda desse meteoro, se vai acontecer esse grande tsunami em vários países do mundo, inclusive no Brasil, e terremotos também, isso eu não sei. Deus é quem sabe. Mas o que Deus requer de nós hoje, o mais importante que Deus requer de nós, é a nossa preparação, é a nossa humilhação perante Deus. É com jejum e com oração que nós devemos preparar o caminho do Senhor, porque Ele está voltando, queridos, e Ele quer te levar para o céu. Ele não quer que você esteja perdido, meu querido. Porém, não podemos mais brincar com Deus. A hora é de humilhação, a hora é de arrependimento, a hora é de que nos voltemos ao Senhor para termos paz com Deus. Vivamos ou morramos, que sejamos encontrados fiéis e que estejamos entre os santos de Deus que vão estar em pé na presença do Altíssimo Senhor, Criador do céu, da terra e do mar, que está vindo nos buscar. Amém, queridos. Amém.